errado? Eu postei. Não, não. Já está no canal do YouTube. Então tá bom. Tá? Ana, é que a gente tem o canal nosso do YouTube geral e nós vamos ter um link agora específico da nossa live, que é o que eu vou passar para vocês agora. Específico da nossa live. Nós já estamos no YouTube, tá? E eu estou passando aqui para o grupo nosso, Pro ISP Convida, esse link para a gente poder mandar para todo mundo aí poder assistir a gente, ok? Temos 3 minutinhos ainda aqui para continuar o aquecimento aqui, mas a gente já está no YouTube aqui. E estamos recebendo aqui já os amigos aí que vão estar acompanhando a gente. Vai ser quantas horas, mais ou menos, de live? Vocês sabem? 1h e pouco, 1h20, mais ou menos. 1h30, no máximo. Depende da audiência. Se a gente bater a Marília Mendonça, a gente segue. Fábio Açaías, vamos lá. Eu estou com vários itens interessantes aqui para falar, mas é mais no geral do mercado, tá? O Açaías tinha saído. Aí vamos ver a questão área técnica, se tiver várias perguntas, a jurídica com certeza vai ter. Aí vamos só tocar no assunto de alguns decretos aí também, que eu acho importante. Outra coisa legal da gente falar é o futuro também, né? Essas consultas. Eu também acho. As consultas públicas, o impacto do 5G. Tem que ficar de olho, né? A questão do plano de numeração, né? Do IoT, do MVNO, tem muita coisa boa para falar. O MVNO, falar da questão do plano de numeração para SM, o impacto disso no mercado. Cara, se quiser ficar o dia inteiro... É muito extenso, né? Quiser ficar o dia inteiro, muito Ronaldo. Assunto, né? Tem assunto, tá? Oi? Se o Ronaldo quiser ficar o dia inteiro, tem assunto. É até interessante, o Açaías falou, é muito assunto. Eu acho que vai ter perguntas que, de repente, se todos os 3 for ficar falando de cada item, eu acho que vai demorar muito. De repente, cada um já responde. Eu acho que o Ronaldo vai moderar aí, ele é mestre nisso. Aí, se alguém quiser fazer um complemento, alguma coisa, uma consideração, mas não ficar repetitivo, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem, pessoal. Muito bem, meus amigos. Estamos pontualmente às 10 horas aí, começando aí mais um Pro ISP Convida. Já temos aí alguns amigos aí se conectando também com a gente pelo YouTube para acompanhar. Dessa vez para a gente falar de um assunto que, em geral, dá até dor de barriga no povo, né? Dá até azia no povo, né? Falar de pós-outorga. Mas para que a gente possa amenizar aí essa azia ou dor de barriga da turma, a gente trouxe aí 3 doutores no assunto para que possa dar aí a medida exata aí para a gente do que é esse assunto, né? Mas eu não vou apresentá-los, né? Eu vou deixar que Rogério Couto se apresente e depois traga os nossos convidados. Então, por favor, agora com vocês, ele que é o cara da Pro ISP, Rogério Couto, bom dia.
Ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que esperar alguns anos até ele parar de fazer essa apresentação honrosa e artística desse jeito, né? Com o meu nome. Mas eu quero dar muito boas-vindas a vocês, né? Fábio, Açaías e Ana Paula, né? Por terem aceitado o convite da ProISP. Né? A gente vem trazendo aqui todas as sextas-feiras, 10 horas, esses conteúdos que a gente pensa muito no provedor regional. Ontem, nós tivemos uma reunião, ontem ou antes de ontem, eu não me recordo, com a Açaías, né, Açaías? E a gente dizia o seguinte, que a gente não gosta de provedor, não, a gente ama provedor, né? A gente não gosta, não, a gente ama. E também agradecer aí o pessoal da Argentina, que já mandou mensagem falando que está aqui acompanhando a gente. Né? Um buenos dias a todos, né, Ronaldo? E amigos, graças por estar aqui com nós. Buenos dias. Então, assim, fico feliz de poder receber vocês aqui em nossa sala, em nosso bate-papo, pensando muito no que diz respeito ao comportamento de pós-outorga nos ProISP. A gente tem visto muita euforia nesse mercado, né, de provedores regionais, e tal qual como a euforia dos provedores regionais, também acontece muita euforia na cadeia deles, né? Na cadeia de engenharia, na cadeia de comercial, de treinamentos, de fornecedores como um todo. E o pós-outorga também pegou uma cadeia aí, né? Em alguns viés que a gente acha pertinente tratar com vocês. Então, muito obrigado novamente. Vou deixar que cada um dê as boas-vindas, se apresentem. E só para constar aqui, Açaías, tem gente mandando aqui já perguntando se você está vivo. Cheers! Vivo sim, graças a Deus. Rogério, Ronaldo, obrigado pelo convite. Ana, Fábio, um prazer estar aqui podendo compartilhar a nossa experiência e conhecimento com os nossos amigos, irmãos, provedores. Então, brevemente, vou me apresentar. Eu sou Açaías, hoje estou no conselho da Solintel e já estou nesse mercado desde 2005, né, com a Solintel, e é um prazer poder aqui compartilhar com vocês. Não vou ficar começando a falar de formação, não, né, Rogério? Senão aí vai surgir técnico em eletrônico, vai surgir umas coisas, aí ninguém vai entender nada, entendeu? Então... E fica chato você falar que fez tricô, bordado, né? Deixa Isso. Então, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Olha. Bacana. Você, Ana, Oi, quem você é, mas, por favor. Bom dia aí a todos. Quero agradecer aí por esse convite e a honra de estar aí ao lado de vocês todos, grandes profissionais aí que eu tenho grande admiração no mercado. E eu aceitei esse convite até para estar falando das dificuldades aí que os provedores estão tendo agora nesse período da pandemia, algumas mudanças que estão por vir, e principalmente na questão do pós-outorga, né? Que ele teve muitas mudanças. Se você olhar o pós-outorga há 6 anos atrás, se a consultoria não andou conforme a velocidade do mercado, ela já não atende mais o provedor para ele estar à frente aí hoje. Então, nós vamos falar um pouco da importância da escolha dessa empresa, tá? Então, estamos aí. Muito obrigada aí mais uma vez. Obrigado, Ana. E vamos direto de Brasília, lá para Campinas. Diga lá, meu amigo Fábio. Bom dia a todos, eu sou o Fábio, é um prazer enorme estar aqui com vocês, que eu tenho grande admiração e respeito. Eu sou sócio da Viana Tel e também sou sócio de outras 2 empresas no ramo de provedores, que é o Radiusnet, que é software de gestão, e a gente também tem um pequeno provedor de internet.
A Vianatel trabalha na parte regulatória desde 2013, porém, o grupo está no ramo desde 2005. A gente já tinha um provedor com o SCM em 2005. E é um prazer enorme estar aqui falando de um assunto tão importante, que é a importância do provedor estar regularizado, né? Isso certamente dita aí as políticas governamentais. Bacana, pessoal. Bom, a gente já tem aí quase 60 pessoas agora acompanhando a gente pelo YouTube. Já queria agradecer aí todos que estão com a gente e sempre estimular o pessoal também aí a participar, a fazer perguntas, né, para que a gente possa tá esclarecendo aí, né, o máximo possível aí a respeito desse assunto aí que nós estamos falando pós-outorga, né? Mas diga lá, Rogério, eu sei que você quer levantar o primeiro tema para a turma aí, então conta para a gente aí o que você preparou para eles. Bom, na verdade, uma pergunta até bem simples, né? Quase que ingênua. Né? É bonitinho falar, né? Quase que ingênua. Mas veja, é verdade que a gente pode ser provedor de internet e não ter pós-outorga? Ou seja, para quem tem que vender internet, precisa de uma outorga? Vamos lá, à vontade. É necessário, sem dúvida. Inclusive, a Anatel tem no regimento interno dela que, caso ela encontre algum provedor em situação de total irregularidade, ela reporta para a Polícia Federal. Então, é necessário. Hoje em dia existem diversas formas de obter a licença, e a Anatel, digamos que ela está bem democrática. Antes o processo inteiro era bastante demorado e caro. Atualmente o processo é extremamente fácil, simples, barato, então eu não vejo por que não ter outorga, né? Outorga ou cadastro, no caso. Todo provedor precisa, Ana? Do pós ou da outorga que você me Da perguntou? outorga. Sim, sim. Agora, do pós, que foi a segunda pergunta aí que o Rogério fez em seguida, o que a gente percebe com o crescimento desse mercado é a falta de tempo deles e de conhecimento na questão da legislação de telecom, que ela muda constantemente, né? Então, muito deles, eles desconhecem qual outorga eles têm que ter para certos serviços, né? Porque não existe só outorga de SCM, né? Teve um crescimento na área de SEAC, que é a de TV, teve um crescimento aí em STFC, se pergunta muito em leilão, em 5G, em MVNO, questão de credenciamento. Então, o primeiro de tudo, é importante ele entender o serviço que ele quer ofertar no mercado. Ele tem que entender a questão da atividade econômica que se tem no CNPJ, para depois ele procurar uma consultoria, né? A consultoria ter o entendimento do que ele quer prover no mercado, para estar aí assessorando ele na outorga e na questão das obrigações mensais de forma correta. Falo isso porque tem muitos que chegam até mim nesses anos de mercado e muitas vezes eles já estão ofertando TV, mas não tem o CA, que ele fala para mim que só precisa do SCM. Então, não é porque ele não quer, às vezes não é nem de má fé, mas é pela falta de conhecimento que existe essa lei na Anatel e que ele precisa ter esse tipo de outorga. Açaías, mas eu sou um provedor pequenininho, cara. Eu acabei de puxar uma redinha, né? Eu era técnico de um provedor grande na minha região e não estavam pagando bem para mim, entendeu? Entendi. E aí eu fiz uma redinha, juntei aí uns 1.000 contos da vida aí, alguns mil, e fiz uma redinha, cara, para poder ter lá 50, 100 clientes, fazer uma receitinha. Mas, cara, já é até com fibra, entendeu? Só que, cara, eu não tenho dinheiro para essas coisas, não, de poste e tal. Eu vou meio do jeito que dá, entendeu? E aí? Acho que o Fábio e a Ana colocaram muito bem, né? Talvez o primeiro passo nesse cenário que você colocou aí
seria o credenciamento, mas o credenciamento ele traz algumas facilidades, por um lado, né, que de alguma maneira seria, teoricamente, o primeiro passo para você sair da informalidade, né? E não correr o risco de estar cometendo crime. Podemos esquecer que no Brasil, explorar serviços de telecomunicações sem a devida autorização é crime, né? Então, seria, sim, a primeira medida mais simples. Só que o credenciamento, por mais que ele traga algumas facilidades, por outro lado, ele também traz algumas limitações para você poder explorar esse mercado, né? Então, você colocou lá, eu queria saber o segredo de ter fibra já com alguns 1000 aí que você falou, porque eu acho que é milhão, tá? É milhão, não é 1000. Então, depois você me passa essa receita aí que nós vamos. Tem muita aula no YouTube dizendo isso, viu, Açaías? É mesmo? Olha, tem alguns milagres que eu não descobri ainda, sabe, Ronaldo? Não, eu também não, mas assim. Então, assim, acho que a Ana colocou bem da confusão do serviço. O principal ponto que eu acho, quando vocês falaram, o Rogério comentou o poste, né? Um outro recurso escasso atualmente, né? E que, quando a gente pega as concessionárias, a concessionária, para você fazer um cadastro, ela pede a tua outorga, ela não pede o seu credenciamento. Muitas nem aceitam o credenciamento para você poder colocar no projeto, esticar a fibra no poste. Então, uma outra questão fundamental também, já pegando o gancho do pós-outorga, é que, além do que a Ana colocou e o Fábio colocou, um complemento. Ficou mudo. Mudo. Desculpe, eu apertei aqui, porque eu falo com as mãos também, aí desculpa. Então, uma coisa importante também é que a Ana colocou bem, a regulamentação é viva, né? Então, toda semana nós temos a notícia de que tem uma consulta pública, nós temos debates fervorosos aí com relação ao 5G, nós temos a questão do plano de numeração para a SCM. Então, assim, qual que é o entendimento meu? É que você terceirizar esse tipo de serviço faz muito mais sentido para que você consiga focar no seu negócio, no crescimento do seu negócio. Agora, qual o cuidado? Né? Tem que ser empresas sérias, né, Ronaldo, né, Rogério? Porque a gente vê uma prostituição no mercado, e não só nesse mercado de pós-outorga, mas em outros mercados também, de todas as naturezas, porque a gente não pode esquecer que lá em 2005 ninguém conhecia provedor, né? Agora que a gente que foi lá, remamos junto, e vamos junto, e pescamos junto, e perdemos peixe, e fizemos de tudo já subimos em torre, desde lá o do radiométrico, que era um problema lá atrás. Então, assim, agora todo mundo está, esse mercado, está descobrindo um mercado, mas calma aí, nós temos muita história para contar, nós temos muita cicatriz, né? Então, era só esse complemento que eu queria dar aí para contribuir com a fala do Fábio e da Ana. Eu quero agradecer a todos vocês aí, pedir desculpa, mas eu preciso me ausentar, né, por um outro compromisso. Vocês estão em excelentes mãos, né, com o Ronaldo. Vou estar acompanhando vocês pelo YouTube, né? Dizer que eu sinto bastante não poder seguir adiante com vocês, mas é um compromisso que encavalou aqui e a gente não tinha percebido. Então, Ronaldo, por favor, cuide bem dos nossos convidados. Cuida com o meu coração, não com o seu coração peludo. Se você não cuidar bem deles, o pessoal que está assistindo sabe, né? Então, cuida bem deles e a gente vai acompanhando vocês, tá bom? Ana, Fábio, nós já fomos mais importantes, tá? Mas não tem importância, não. Perdoa. Tranquilo. Obrigado, Rogério. Eu me preocupo bastante agora, eu vou até monitorar aqui o pessoal que está assistindo a gente, porque, meu Deus do céu, me preocupa a audiência a partir de agora. Ronaldo. Vai, meu amigo. Oi, Ana, diga lá. Eu queria até complementar uma parte do que o Açaías falou, nessa escolha da consultoria, né? Eu acho que ela tem que ser uma escolha com muita responsabilidade,
Até porque a maioria dos donos dos provedores, além de não ter tempo, eles não conhecem a legislação que muda constantemente, né? Hoje nós que temos a consultoria e somos especialistas no que fazemos, nós frequentamos muitas reuniões, a gente está em eventos, a gente está vendo como que o mercado está evoluindo, o que está por vir, o que tem de bom, o que foi negativo para o mercado. Então, muitos provedores hoje acabam, de repente, escolhendo uma consultoria que está ali na esquina e que não tem nem engenheiro, né? A equipe não tem um conhecimento, um jurídico eficaz, e por ele não conhecer, se a consultoria até quiser fazer algo errado na empresa, acaba que sai prejudicado, e quando ele vai ver, já está na dívida ativa, já tem muitas coisas erradas aí à frente para ter solução. Queria aproveitar essa fala sua, Ana, e aí também depois eu passo para o Fábio, mas, Ana, eu queria assim até que você comentasse um pouquinho de quais são as obrigações hoje que um provedor tem com relação à Anatel, né? Porque muitas vezes o pessoal entende que a obrigação com a Anatel é, por exemplo, preencher um CIS, né? E a gente sabe que vai além um pouquinho disso. Então, até para o pessoal entender um pouco mais dessa necessidade que você comentou de fazer uma boa escolha, conta um pouquinho para o pessoal, né, quais são algumas, né, dessas obrigações regulatórias, né, que o provedor tem com a Anatel. Então, eu queria um pouco que nós, a partir de agora, mudasse um pouco o nome Anatel. As obrigações, quando eu falo para o meu cliente, não é só da Anatel, só que o entendimento para o provedor, ele acha que ele só deve satisfação para a Anatel. O Açaías e o Fábio tá aí, ele sabe que se ele já está na fibra e já tem um projeto para concessionária, ele deve uma satisfação para a concessionária de energia. Se ele expandiu rede, se ele retirou poste, diminuiu o meu boleto, o valor do aluguel? Não diminuiu, eu não avisei, eu não sabia que eu tinha que informar isso para a concessionária. Questão do CREA, CFT, por que eu sou obrigada? É a Anatel que me fiscaliza? Não, gente, tudo tem um conselho. Então, dentro do pós-outorga, tem as obrigações da Anatel, como o CICE, tem as anuidades, tem as declarações, a questão se mudou o endereço, houve alguma alteração contratual, tem que ser avisada, tem um tempo hábil para avisar. Questão de frequência, qual o momento que você já tem que estar fazendo um radioenlace, enfim. A partir desse momento, eu comecei a mexer com TV, já muda o meu pós-outorga, é o mesmo que é do SCM, já muda, né? Então, a gente tem aí para STFC, ICA, que tem o SATBA, tem o SGQ. Então, é uma infinidade de dados que entra no pós-outorga, não é só CICE. Gente, CICE hoje, quando a consultoria te ligar e oferecer só CICE, não te atende mais. Provedor que quer olhar à frente, provedor que quer entrar no desafio do mercado, que quer estar à frente, CICE só não te atende mais. Ele tem que ter um corpo jurídico muito forte. Agora, nessa questão mesmo da pandemia, saiu muitos decretos, né? Saiu as leis municipais, estaduais, saiu o decreto nacional, qual que eu devo obedecer? Ana, a prefeitura aqui pediu para eu fechar o provedor, o que eu devo fazer? Então, o pós-outorga, ele é a união do contábil, do jurídico, da inovação, tá? Da questão da Anatel, do CREA-CFT, da concessionária de energia, a maioria está indo para a fibra. Qual a preocupação? O que eu tenho que está certinho com a concessionária de energia? Então, é a junção do todo. Não adianta você pensar que está contratando uma consultoria que só faz isso e vai resolver a sua vida no todo, que não vai. Lá na frente, você vai ter um tombo em outro setor. Perfeito. E complementando um pouco... É isso que eu queria que o Fábio comentasse, Fábio. Com relação, assim, a gente percebe que assim, a gente até fez a chamada, né, como pós-outorga, e pós-outorga até remete muito à Anatel, né, mas o provedor hoje, ele, como o Açaías falou, ele cresceu, ele ganhou visibilidade, né, e quando a gente fala visibilidade, tanto no que diz respeito
aos organismos regulatórios, mas com relação a fisco também, né? Sim. Então, hoje, Perfeito. eles Perfeito. têm compromissos muito maiores, né? E, no final das contas, as preocupações, e eu acho que aí a ajuda de vocês também vem de encontro a isso. Eu queria que você comentasse com relação a isso, Fábio. Perfeito. A Ana colocou muito bem, né? A regularização atualmente, ela não é só Anatel, não é só Fisco, né? É uma regularização Anatel, Fisco, CREA, tem toda a questão da concessionária. As nossas consultorias, de uma forma geral, como a gente está muito tempo na estrada, a gente evoluiu para um modelo de consultoria mais 360. Então, a gente entende muito bem o negócio, a gente está próximo ao cliente. Então, são, assim, diversos os casos diferentes que aparecem para a gente. Jurídico, tem questão de permuta de terreno, questões de PADO, questões de FIS, questões de prefeitura, questões ambientais, e tudo isso a gente só consegue fornecer esse serviço com essa qualidade devido à grande experiência, grande especialização de nossas empresas. Então, não tem como, no meu ponto de vista, uma empresa aventureira que chega, tem, às vezes, até sem engenheiro, querer fornecer esse mesmo tipo de serviço. Isso envolve tempo, isso envolve experiência, isso envolve equipe, tá? Tem toda a questão também, que eu acho importante comentar, de segurança do trabalho também, que é algo interessante. A gente está falando em subir no poste, passar uma fibra ótica, ficar ali perto da média tensão, né? A média tensão que vai até o 69 kV, que é onde chega perto, e tem empresa que acha que o técnico vai subir sem ter um curso de NR, sem ter um EPI adequado. Então, assim, nesse contexto de empresas que levam tecnologia de ponta para o país, é muito importante ter uma empresa, uma consultoria especializada para assessorá-los em todo esse contexto. Eu acho muito importante. Açaías, eu queria que você comentasse uma questão aí com a gente. Eu assim, dentro assim do que a gente, né, vive no dia a dia dos provedores, né, a gente vê esse assunto, né, pós-outorga, né, sendo tratado como um custo da empresa, né? Sendo que, pelo que vocês estão me comentando aí, e eu particularmente concordo com vocês, essa pasta, vamos dizer assim, essa pasta dentro da empresa, ela teria que ser tratada também de um ponto de vista um pouco mais estratégico, né? Porque a gente entende que toda a sustentação da empresa, né, para que a empresa possa crescer, para que a empresa possa se posicionar, passa por todas essas questões que a gente está falando, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de tratar essa pasta dentro da empresa, né? Não só como um custo, né? Mas como algo um pouco mais estratégico. O que você tem a dizer para a gente a respeito disso? Não, perfeito, Ronaldo. Eu acho que é isso mesmo. Ao longo do tempo, né, a gente que tem uma história junto com o provedor, até a Ana e o Fábio colocaram. Olha, só antes de entrar nesse assunto, só um complemento ali do que a Ana e o Fábio falou, a gente também já viu muita empresa de pós-outorga sumir, tá? Porque muitas aventureiras começaram e sumiram no mercado. Então, porque a responsabilidade é muito grande, né? A gente está tratando uma pasta, uma pauta com uma responsabilidade muito grande. E aí eu acho que é o ponto central que foi o teu gancho dentro da tua pergunta, Ronaldo. Veja bem, a gente com o tempo, a gente veio entendendo melhor o que a regulamentação pode trazer de benefícios. Então, você colocou, a tua fala foi como os provedores regionais tratarem a questão regulatória na área estratégica da empresa. Bom, nós já tivemos lá o nome como combo pós-outorga, estou falando no nosso caso aqui específico,
E hoje nós mudamos para gestão regulatória, né? Nós não vendemos mais, não é como pós-outorga, é gestão regulatória. Então, a palavra gestão vem muito de encontro. Agora que você avisou isso, agora a gente já botou o nome na live, ô Saí. Porra, Saí. Ronaldo, nós precisamos nos comunicar o mais simples possível. Então, o pós-outorga foi certeiro. Tem meu apoio. Então, assim, essa gestão regulatória entra em diversos temas dentro do provedor no seu dia a dia. A Ana colocou alguns exemplos, o Fábio colocou outros exemplos, e assim, passa diretamente na gestão estratégica da empresa. Porque, veja bem, quando você tem um bom parceiro, com bons entendimentos da regulamentação, sabe o que surge para você? Oportunidades. Então, a regulamentação, a gente precisa ter um entendimento de que a regulamentação é, sim, sem dúvida, a gente tem cumprimento de obrigações, mas a gente não pode ter esse olhar como uma coisa obrigatória. A única coisa que é obrigatória é a declaração que você tem, que é obrigatória, e uma série de normas que você tem para cumprir. E dentro dessas normas, o que tem lá dentro das normas? Oportunidades para você poder aumentar o leque de serviços, para você, inclusive, fazer uma composição tributária mais eficiente. Enfim, tem uma série de benefícios que empresas que já estão aí em longa data no mercado, que acompanharam a história e a evolução da regulamentação, e ela está muito viva, acho que a Anatel nunca teve tão viva com relação à atualização de normas. A gente tem um termo que está sendo usado pela própria agência regulatória, que é a guilhotina regulatória. Isso não quer dizer que vai reduzir a regulamentação, não. Nós estamos organizando a regulamentação, porque em determinada norma tem um texto, na outra norma revoga o artigo daquela anterior. Então, a gente tinha vou usar um termo assim, uma bagunça mesmo na nossa regulamentação e na norma. Bom, o Brasil tem 11 milhões de regras tributárias, né? Pelo menos na Anatel, acho que são só 700 e poucas normas, menos mal, né? De 11 milhões para 700 e tantas normas. Então, acho que a gente, pelo menos, não vamos reclamar, não, porque ainda está bom. Então, acho que essa é a tua fala, a gestão estratégica. Então, veja bem, trazer segurança para você poder atuar. Cara, desde termo de uso de carro. Então, por exemplo, um exemplo que dúvida lá, o Fábio colocou uns exemplos, a Ana também, mas vou colocar um exemplo simples, tá? Do dia a dia. Olha, agora na pandemia, o técnico não está mais devolvendo o carro no final do dia, o carro está ficando na casa dele. Simples assim, eu preciso de algum documento dentro da minha gestão administrativa, o que me protege? Enfim, e aí, se ele for para a casa dele e tiver um acidente, caracteriza ou não acidente de trabalho? Então, quer dizer, a gente foge de um escopo e a gente está diretamente na gestão do dia a dia das empresas, né? Das dificuldades e das dúvidas que eles têm no dia a dia mesmo. Coisas simples e outras não tão simples, obviamente, e que a gente, por natureza da nossa operação e do nosso serviço, trazemos aí para os nossos parceiros grandes oportunidades por conta da regulamentação. Eu queria aproveitar esse gancho seu e jogar agora para a Ana de novo, né, Ana? Porque, assim, tudo isso que foi comentado até agora, né, eu acredito assim, que demanda de vocês, no caso, né, uma proximidade muito maior com os provedores do que a gente imagina que o serviço de pós-outorga tinha há tempos atrás, né? Eu fico imaginando assim que tempos atrás o contato de vocês com clientes era uma vez por mês, né? Quando tinha que entregar algum tipo de documentação lá para a Anatel, ou então, quando era mais do que uma vez por mês, é quando ele tinha o PADO e mandava para vocês resolver o PADO deles, né? E, Ana, como é que funciona agora? Eu entendo que assim, esse contato com o cliente tem que ser frequente, né? É mais ou menos isso ou não? Na verdade, esse contato ele ficou constante, né? É quase diário, tá? Não digo com todos, mas
aproveitando o gancho do que o Açaías e da sua pergunta anterior, para explicar isso melhor, é que quando se tem uma estrutura bem organizada e as áreas internas bem organizadas, quando ele tem um RH bem organizado, ele faz um plano de negócios, né? Antes de colocar a estrutura, a maioria não faz o contrário, eles têm menos dificuldades. Então, hoje a gente percebe que quem tem uma estrutura, uma empresa bem organizada, eles já não ligam tanto. Eles andam no normativo certinho. Mas esse é aquele provedor que ele investe em uma boa consultoria e que ele investe numa consultoria estratégica comercial, uma consultoria financeira. Então, acaba que todas as áreas dele, a partir que ele tem essa auditoria, ele começa a seguir aquele normativo. Então, ele acaba já criando, acostumando, né, a seguir aquelas regras constantemente. Os clientes que mais ligam, a gente percebe que a gente estava apagando bastante incêndio o tempo todo, com esses decorrer aí desses anos, e o Açaías usou a palavra certa. A gente teve que virar uma gestão. Porque quando ele falava para mim que precisava da licença SCM, na outra semana ele me ligava que foi multado pelo CREA. Na outra, ele já foi multado pela concessionária de energia. Só que quando ele me ligou e fechou a licença SCM comigo, ele não me falou que ele precisava das outras outorgas, né? Então, é isso que eu falo da importância de você procurar um profissional com conhecimento e com experiência. Porque hoje, o profissional que procura as empresas mais antigas, empresas realmente honestas no mercado, esse profissional já vai fazer as perguntas chaves para ele, né? Que são quais? Quais os tipos de serviço que você tem ofertado no mercado? E entender aí para estar ajudando ele a organizar internamente. Essa organização, Ronaldo, ela leva também para redução de custos, tá? Redução de custos. Qual o momento dele estar tendo mais de um CNPJ? Ele tem filiais? Como se comportar com filiais? Qual é o momento que para eu abraçar o MVNO? Adianta só eu tirar uma licença de SEAC e não colocar em ativação no mercado? Porque para a Anatel tem prazo também, não é só tirar a outorga, tá? Se você não obedecer o prazo ali da instalação da estrutura ativa, é arquivado. Então, tem vários trâmites aí. Então, o que eu falo para o provedor? Invista numa consultoria estratégica, antes de tudo. Invista num projeto de FTTH. Invista numa consultoria financeira. Porque lá na frente a economia é muito. E fora que você vai ter todo o normativo de forma correta, independente do colaborador que você colocar ali na mesa, ele só vai seguir o normativo de forma certa. O prejuízo é menor. Tá? E é menos dor de cabeça também. Vou mandar uma bomba para o Fábio agora. Né? Fábio, o provedor de internet em geral, ele tem mais medo da Anatel ou tem mais medo do fisco? Como é que a gente pode estar? Difícil pergunta. Ronaldo, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, né? Assim, é muito importante, né? O provedor, eu acho que chegar em casa e dormir com a cabeça no travesseiro de forma tranquila. Eu acho que, nesse contexto, o investimento numa consultoria séria como a nossa, assim, não é à toa que nós três aqui e outros também estamos há tanto tempo no mercado. É um valor que eu considero extremamente importante e, de certa forma, baixo perto de tudo que o provedor vai investir aí em fibra ótica, né? Então, nesse contexto, é muito importante para ele ficar mais tranquilo, para ele ter uma direção certa, né? Para ele se atualizar sobre as movimentações de regulamentações que a gente acompanha de forma muito importante, e a gente auxilia também o provedor na questão do fisco, né? Na questão de enfim, contrato, nota fiscal que ele vai emitir. A gente tem, inclusive, trabalho com as secretarias estaduais, então é muito importante. Eu acho que o provedor tem que escolher a consultoria, acho que os dois colocaram muito bem, a Ana e o Açaí,
e ficar tranquilo, né, nessa forma. Ser bem assessorado e se preocupar em aumentar os clientes dele. Eu acho que esse é o nosso principal papel. Nessa linha aí, tá, Fábio, você sabe, né, que eu e o Rogério, a gente sempre bate muito nessa tecla, né, principalmente eu, né, com relação à parte dos projetos de rede de fibra, de rede FTTH, né, porque, assim, a gente vê muita gente preocupada em colocar a CTO no poste, né? E pouco preocupado em ter o cliente, em ter o entendimento do cliente. E eu sempre digo que rede de fibra ótica não dá dinheiro e que CTO também não dá dinheiro, né? O que dá dinheiro é cliente na rede, né? E é impressionante assim o tempo que a gente vê o pessoal dedicando para entender do concorrente, né? Ou o tempo que o pessoal dedica para construir a rede e não para depois encher a rede, né? Então, assim, queria a percepção aí de vocês, né? Eu estou tentando colocar mais ou menos numa ordem aí, mas, por favor, vocês fiquem à vontade, tá? Assim, porque a gente entende que se a pessoa ela tem uma segurança um pouco melhor a respeito de tudo isso que vocês estão falando, e ela tem um entendimento que essas coisas já estão rodando, né? Ela vai ter mais tempo para dedicar ao que importa, né? É o entender o cliente dela, né? Porque é isso que vai fidelizar o tal do cliente e garantir a receita, né? No caso do provedor. É por aí mesmo, ô Açaí? Eu estou ficando meio doido. Não, Ronaldo, você colocou perfeito, porque assim, a gente, nas andanças aí, a gente que sempre está na estrada, a gente percebe, é muito comum a gente ver provedores que sem estar no foco que ele deveria estar, né? Então, como você colocou, o cara fica muito preocupado com o concorrente. Então, acho que tem uma vaidade muito grande nesse mercado também. Então, acho que começou em algumas situações até, pô, eu tenho tantos 1.000 quilômetros de fibra, como se isso fosse receita. Isso não é receita. Então, eu atendo 20 municípios, então, eu quero saber teu share, quero saber qual a tua participação no mercado, porque o que nós aqui, enquanto gestão regulatória, damos? Todo o apoio para que ele possa, de fato, fazer um projeto com taxa de penetração certeira, entendendo o mercado, para colocar cliente na fibra, né? A fibra apagada não tem valor. Ela tem que estar acesa e tem que ter tráfego, né? Então, a gente percebe muito isso. Tem muitas oportunidades, né, dentro do mercado e como que você tinha colocado, que tem as obrigações e tudo mais, mas não é simplesmente, acho que a Ana colocou lá, se for para contratar uma empresa que vai declarar lá para você o CICE, que vai virar DICE agora, diga-se de passagem, né? E não vai ser mais CICE, vai ser DICE, então, que entrou os dados aí e tudo mais, teve uma atualização nesse sentido. O nome é isso aí? DIRCE, é isso? DICE. DICI. Então, quer dizer, porque qual que é o nosso papel? Se fosse DIRCE. Pensei que colocaram uma mulher lá para tomar conta disso. Não, já não basta a Ana, a tia Ana, né? Já não basta a tia Ana. Porque a Anatel é apelidada de tia Ana, não é mesmo, Ana? Você deve ter piadinha nesse sentido aí. Então, já não basta a tia Ana, você quer pôr a Dirce, Ronaldo? Não. Então, assim, eu acho que o papel... Cara, veja bem, qual que é o nosso papel aqui enquanto declarações obrigatórias, e não é só o CIS, é uma série de outras coisas. O nosso papel é auditar a informação antes de submeter, Ronaldo. Senão, não tem sentido ele passar para mim para eu repassar para um sistema. E, melhor ainda, essas informações passarem a ter relevância na tomada de decisão, na avaliação de contingência, né? Você falou da questão da tributação, é o fisco ou a Anatel. Hoje tudo está muito interligado, né? Acho que não vai ter mais espaço para informalidade.
Então, assim, é tomada de decisão. Para que a gente gera informação? Para tomar decisão. Não é simplesmente cumprir uma obrigação. Eu preciso olhar para o dado. Eu preciso analisar o dado. Eu preciso tirar desse dado insights que vão contribuir para o meu crescimento. Entende? Vou anotar então, assim, essa palavra, viu? Vou anotar essa palavra para perguntar para o Rogério depois. Eu já tem uma lista grande. Tem uma lista grande aí de palavra anotada, viu? Acho que vamos fazer uma live só de palavras anotadas. Acho que vai dar bom. Então, assim, você começa a tirar algumas informações, Ronaldo, só para eu concluir. Você começa a tirar algumas informações a partir do momento que a informação é tratada, ela vira um dado. O dado gera conhecimento, o conhecimento gera decisão assertiva. Perfeito. Eu gosto muito dessa definição, Saís, que assim, hoje o pessoal tem uma abundância aí, né? Uma abundância aí de dados, uma abundância de informação na internet, que não necessariamente são informações corretas, né? Mas ainda assim a gente encontra muito dado, muita informação na internet, mas isso não vem na forma de conhecimento, né? E o que gera no final das contas dinheirinho no bolso, né? Não é dado, não é informação, é o que a gente faz com isso, né? É o conhecimento que a gente agrega a essa informação para poder gerar valor e no final das contas ter receita, né? Sim. E aí, Ana, eu queria jogar uma outra bomba agora para você, porque eu joguei para o Fábio da primeira. Mim, né? A gente está falando tudo isso e eu sei do empenho de vocês, né? Eu posso testemunhar aí o empenho de vocês ao longo de tantos anos, né? Mas assim, todos vocês citaram para mim a questão do provedor não tá ainda atento ou não está ciente de tudo isso, né? Ana, como que a gente faz? Onde que a gente está falhando que esse povo ainda não entendeu tudo isso? Porque nós temos que fazer isso, né? É verdade. O que eu tenho tentado aqui mesmo é mostrar que cliente ir para uma consultoria por preço, ele está jogando a empresa dele praticamente para multa. Só por preço, não. Ele tem que ver que é um investimento que ele está fazendo para segurança, para precaver aí multas, problemas e até para ele ficar mais tranquilo no dia a dia, né? Hoje a gente vê que várias concorrentes simplesmente copiam o portfólio, tá? Eu nem ia falar isso, mas já que você me deu o gancho, que a bomba só vem para mim, né? Então, o que o provedor ele tem que buscar? Ele tem que buscar a experiência, a segurança, a honestidade, porque hoje tem muitos aventureiros, como a Saías mesmo falou, inclusive tem chegado vários clientes aqui nessa situação, que quando o cliente quer sair da consultoria deles, a própria consultoria denuncia ele na Anatel. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é empresa séria? Isso se tem ética? Não. Tá? Então, esses aventureiros, do qual só se copia, não se cria, não tem a experiência, não tem o empenho, a preocupação com o provedor, porque tem ofícios aqui, até eu estou com vários aqui, ó, que tem prazo para ser cumprido. Será que esse cara aventureiro, ele está preocupado com o prazo? Tem multa aí de custo aí que chega a R$500 mil. Né? Então, até onde você está pegando o seu bem ali, que você dá o seu suor, está na rua fazendo instalação, a empresa, o provedor de internet em si, ele já cresce em uma velocidade maior. Então, até quando ele vai ter tempo? Por ele não ter conhecimento, ele não tem tempo de ficar conferindo se a consultoria fez certo ou errado. Ele já tem que ter a consultoria, justamente para passar um relatório. É ser uma gestão, mostrar o resultado para ele. Outra coisa que eu falo para os provedores, cobra da consultoria, tudo formalizado, tá? Porque tem muitas situações também que pode chegar para o Fábio e para o Açaías aí, que quando o provedor chega na gente, ele chega com muito desorganização no regulatório.
Quando a gente vai fazer uma vistoria na própria Anatel, você vê que tem muitas pendências. Tem coisas que estão na dívida ativa, que não se tem mais jeito, que muitas vezes o provedor tem que fechar a empresa e reabrir uma outra, porque já não compensa mais. Então, isso é muito grave. Esse empenho todo que o provedor tem em instalar, em crescer, em estar fazendo um investimento alto, em pegar simplesmente o regulatório e entregar em qualquer empresa, né? Então, vocês têm que começar a pensar de uma forma diferenciada, né? Até essa preocupação, porque tem multas altíssimas aí. O Fábio, a gente tá passando aí, né, por essa questão agora toda de pandemia, né? E, cada vez mais o pessoal fala do como é que é? Do novo, né? Do novo, como é que chama? Do Novo normal, né? normal, né? Do novo normal, né? E eu acho que isso aconteceu com todos, né? Eu acho que ninguém se excluiu desse novo normal, né? Até aqui para o nosso lado, né? Da ProISP, né? E eu e o Rogério, a gente brinca que a ProISP começou, né? Dia 15 de janeiro, oficialmente, né? E durou 2 meses, né? Todo o planejamento que a gente fez, né? E a gente teve que se reinventar com relação a isso, né? E a gente acredita também que com o provedor não foi diferente, né? E eu entendo que também com vocês também não deve ter sido diferente, né? Então, assim, como que está sendo, Fábio, essa questão aí, pandemia e pós-pandemia, para as atividades que vocês realizam com os provedores? Ah, legal. Ronaldo, antes de tudo, eu queria aproveitar e dizer que a gente criou uma página no nosso site específica para essa época do coronavírus, né? O Açaías até comentou uma questão do carro, que vai dormir na casa do funcionário. Tem também um comunicado que ele tem que colocar, tá? De acordo com a norma, que permite que ele, por ser um serviço essencial, que ele possa rodar livremente, mesmo que tiver em período de lockdown. E, naturalmente, o nosso ramo, assim como todas as outras atividades, né, do nosso país, vai mudar, está passando por várias mudanças, né? Eu ainda acredito assim que o provedor de internet foi bem menos afetado do que outros setores, né? Porque a pessoa não quer ficar sem internet de jeito nenhum, né? Então, eu não tenho visto assim grandes crises no ramo de provedor. Eu vejo alguns casos de alguns clientes que ficam sem condição de pagar, mas o provedor muitas vezes renegocia o valor, né? Eu vejo também que é necessário algumas preocupações aí para entrar na casa do cliente, lavar a mão, enfim. Então, é importante a gente se estruturar, inclusive juridicamente, para essas questões desse novo normal, né? Então, eu vejo dessa forma, não sei se eu respondi. Tá bem, tá ok. Assim, eu estou aqui falando muito, eu acho, né, com relação comparado com vocês, né? Mas, assim, é, queria que vocês aí trouxessem um pouquinho da experiência de vocês, né? E tô aqui também convocando a turma aqui que está no YouTube a mandar algumas perguntas para a gente, mas eu queria que agora vocês fizessem um bate-bola entre vocês, né? Vamos começar com o Açaías aí, mas o Açaías aí agora escolhendo e fazendo uma pergunta aí, Açaías. Legal, Ronaldo. Eu sabia que havia uma surpresa. Tinha certeza que ia haver uma surpresa na nossa live. Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado por essa oportunidade que a gente está tendo, né? Eu acho que a última consideração que você falou para o Fábio é muito importante. Ele citou até o decreto lá, 10.282 de 20, que tem que andar no carro para poder a livre circulação. Esse novo normal,
que você colocou agora, acho que nos traz assim, a própria arquitetura da rede, você que é o cara técnico aí, né, dos provedores, até na arquitetura da rede, né, você dimensiona a rede para um determinado cenário, de repente está todo mundo em casa, né? Então, a gente viu muitos problemas de rede gargalada, de transbordo, enfim, e todo mundo correndo para arrumar isso aí, né? Então, eu acredito muito que não vai voltar, né? Nós aqui, por exemplo... Desculpa, foi minha mão de novo, que ela fala viva, né? Então, como o Fábio colocou lá da página deles, a gente também tem blog, tem vários conteúdos, eu acho que é muito importante, não sei a opinião deles, mas eu acho muito importante você saber a origem dessa informação, né? Então, toda notícia que você lê, pega da onde vem a fonte, quem está escrevendo, quem está falando, para ver se de fato aquilo é uma informação legítima ou não, né? A gente está aí no debate fervoroso de fake news, né? Mas agora, já que você deu oportunidade para a gente bater bola aqui, e um abraço para os hermanos aí, nossos amigos da Argentina. Nós vamos bater bola com o Pelé, tá? Com o Maradona, não. Então, batendo a bola aqui no Pelé do Brasil, aqui entre nós três, eu queria agora a gente falar um pouquinho, acho que é legal a gente falar um pouquinho do futuro, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro, dias falando, porque tem assunto para dar e vender, mas qual que é, na visão do Fábio e na visão da Ana, o impacto do 5G nos provedores regionais? Bom, posso começar? Olha, a gente tem estudado, né, acompanhado um pouco a questão do 5G, e o que a gente vê até agora é que ainda está numa fase bastante experimental, tá? Já existe uma cidade, se não me engano, era Chicago, né, que já fazem uma experiência, mas isso requer um investimento em infraestrutura muito alto, tem uma questão também da distância que essa pessoa está dessa torre, né? E a questão também de necessidade de ter um super celular, né? Que ainda é uma raridade. Então, a gente ainda vê com uma coisa assim, olha, pode chegar, mais para o futuro, mas nesse momento, sinceramente, a gente tem assessorado clientes aí, enfim, muito interior, distante, que muitas vezes o 3G já é uma dificuldade. Então, eu sou um otimista em relação ao futuro, eu adoro inovação, adoro novidade, mas eu não estou vendo ainda essa questão tão no curto prazo, mas é claro que nosso papel como empresa regulatória é acompanhar todas essas tramitações dentro da Anatel, né? Como você, acho que foi bem feliz em falar que agora tem essa guilhotina regulatória, a gente acompanhou aí que teve 12 anos que não mudaram a resolução, né? Da 272 para 614 foram 12 anos. Então, a gente está atento, acompanhando e vê o que vai acontecer de consulta pública, acho que Ô, Fábio, a 272 para mandar um projeto, acho que ficava mais caro o correio do que o nosso serviço. Porque mandava... Aí, era engraçado, porque quando chegava lá, aí, a hora que o cara ia analisar, a certidão vencia. Então, aí vinha exigência, porque o cara tinha uma pilha de papel, e aí vencia aquela certidão, e aí dava exigência aí. E por isso, cara, demorava anos, né? Você sabe disso. E era caro, né? Demorado, caro, era uma coisa assim, do jeito... Eu vou complementar a pergunta para a Ana e falar assim, com relação ao 5G. Tem espaço para os provedores, na sua opinião, Ana? Bom, desculpa, eu vou dar mais uma provocadinha no que diz respeito a ele. Se tem espaço para os provedores, como é que eles se preparam para isso? Nossa Senhora! E agora, Ana? Então, dentro da Anatel, que a gente tem acompanhado aqui, eu acho ainda que não está tão distante, mas também não está tão próximo. Tá? É a minha visão. Isso é o depende, Ana? Isso é o meu depende, né? Assim, eu não acredito estar muito próximo. Acho que tem muita coisa a organizar internamente na Anatel. As oportunidades para
ISPs, para mim, ainda não está claro, porque eu só acredito quando eu vejo formalizado e falando, né? Ó, os ISPs, as regras vão ser tal, enfim, isso para mim ainda não está de uma forma tão clara. Mas claro que a gente está aqui a todo vapor, sempre mandando e-mail, participando de reuniões, em lives mesmo, para pedir essa oportunidade para os ISPs. E hoje está claro para a Anatel que eles fazem parte aí de uma grande banda, né? Que são os responsáveis aí pela internet. Então, tem que ter oportunidade para eles sim. Só que para mim ainda não está, eu não acredito 100% porque não tem nada formalizado. Eu preciso ver mesmo certinho para eu estar realmente chegando nos ISPs falando, gente, a oportunidade para vocês é dessa forma. Para mim não está claro ainda. Bom, eu jogo. Continua, Ana, aí, agora fazendo aí o seu comentário e uma pergunta para a turma aí, por favor. Ah, sim. Açaías e Fábio, como vocês enxergam a questão do MVNO, essa questão de credenciamento, já que para eles terem a própria licença vale em torno de 5 milhões, mas o credenciamento que chegou aí agora tem várias empresas interessadas. Então, a minha preocupação é o seguinte, até fiz uma live, eu acho que tem quase um mês já, que teve várias perguntas, quais as vantagens, né? Porque tem muitos provedores que eles falam em não ver lucro, mas o principal desafio, falando no todo, é a questão estratégica, né? Então, primeiro ele tem que pensar se ele vai estar ofertando esse serviço regionalmente, nacionalmente, internacionalmente, enfim. E também ver a questão do mercado dele, se convém investir em MVNO. Qual a visão de vocês aí? Vai lá, Fábio. Agora é com você primeiro, mas eu já vou na emenda tua. A hora que você terminar, eu já emendo. Olha, assim, o provedor regional, de uma forma geral, né, o público que a gente atende, ele está muito mais focado na internet né, de banda larga. É até interessante, eu sei que vou fazer um gancho, vocês vão entender. Então, tem uma página lá do CICE da Anatel que mostra que 29,7% de toda a banda fornecida no país vem do provedor regional. Mas também a gente, né, ouve falar, já essa notícia, que tem muito provedor que não faz a declaração. Tá? Então, assim, do meu ponto de vista, o provedor ele é bem mais focado na internet de banda larga. Então, assim, existem, sim, possibilidade de outros serviços, né, como alguns aí já são realidade, como o próprio SEAC, né, como o próprio STFC, até mais do que SEAC, mas eu ainda vejo uma grande vocação para a internet de banda larga e aproveitar também para fazer esse gancho da importância do CICE, eu sei que estou fugindo um pouco, mas a importância do CICE porque é o CICE que orienta as políticas públicas. Teve até um período aí que a Anatel divulgou uma lista de cidades na mira da Anatel. Eram cidades que não tinham declaração de CICE e é onde possivelmente poderia receber um aporte de uma grande prestadora aí e tal. Então, eu faço um apelo, se preocupem com essa prestação de contas, mas MVNO é uma possibilidade, é um serviço adicional, assim como tem outros, né? Mas eu vejo ainda uma vocação maior para a internet mesmo. Esse negócio que você falou aí é o TAC, né? Os caras estavam fazendo termo de ajustamento de conduta para o dinheiro, ao invés da multa, ser convertida na expansão da banda larga fibra ótica nas cidades que não tem declaração. Então, quer dizer, o que a gente conversa muito aqui, só para esse gancho, já vou responder a pergunta da Ana, e vou ser o mais breve possível, mas começou a ser uma proteção, Cis. Né? Começou a ser uma defesa. Então, quer dizer, a gente já vem falando há muitos anos, gente, vocês não são vistos, quem não é visto não é lembrado, precisa ter o dado lá para ter força e a gente poder batalhar por novas políticas públicas, para a gente poder representar o setor, né, de alguma maneira, seja na Anatel, seja agora no MCTI, né, que agora mudou. Então, quer dizer, é muito importante se dar a informação e falar, cara, olha aqui minha relevância, porque se não tiver a declaração, não há relevância. Com relação ao MVNO, Ana, eu acho assim,
o próprio Ronaldo e o Rogério, né, os irmãos Couto, eles estão usando um termo agora que eu achei fantástico, né? Não é mais ISP, né? É ESP, de Experience. Né? Então, o que a gente percebe veja bem como há uma evolução, né? A gente tinha lá atrás, ainda na época do rádio, que a gente atuava lá, os provedores com 2.4, 5.8. Aí, quando veio a fibra, ainda muito cara, tinha a questão dos postes. A equação econômica e a demanda por capital mudou. Então, o próprio payback de quando era rádio para agora que é banda larga mudou. Então, a gente precisou se adaptar e nos ambientalizar em outro impacto de investimentos, uma demanda intensa por capital, o retorno mais a longo prazo. E agora nós estamos vivendo o ESP. Né? Então, quer dizer, quando a gente fala de MVNO, a gente fala o seguinte, cara, a gente está muito acostumado a falar, tá, mas qual é o meu retorno financeiro? Enquanto o retorno, muitas vezes, está em manter o cliente, em fidelizar o cliente. Por mais que você tenha um markup muito baixo, tem uma margem de contribuição baixa, a gente sabe que airtime e minutos aí, nós estamos falando de centavos de lucratividade e tudo mais por assinante, né? Só que, por outro lado, a gente tem, por exemplo, o assinante, que ele tem banda larga e ele ainda tem o telefone fixo. Quer dizer, se você não tem o STFC, é muito difícil você migrar ele. E aí tem o cara agora do banda larga, do telefone fixo e do móvel, que se para você migrar ele quer um pacote só, ele não quer ficar com duas operadoras, com dois problemas, né? Porque hoje você mudar de operadora também dá um cansaço, né? Aquele 0800 dá um cansaço, você tem que cancelar. Aquilo, cara, emocionalmente a gente larga e fala, meu, deixa assim, que tá bom, entendeu? Eu não vou ligar lá para falar com a Judite, né? Igual o Prochat tem lá a Judite, né? Dos Homens Azuis lá, que faz uma paródia. Eu não vou ligar para a Judite, não vou ter paciência com a Judite. Então, quer dizer, a gente percebe que o nosso atendimento, essa aproximação, nos dá a oportunidade de trazer novos serviços, né? Então, parar de olhar só na relação investimento e rentabilidade e pensar na estratégia, na fidelização dessa carteira, seja com STFC, seja com MVNO, seja com streaming, seja com qualquer outra coisa. Mas vem a era do ESP, né, Rogério? Né, Ronaldo? E a vantagem mesmo é também o cliente ter tudo em um único lugar. Essa proximidade, essa facilidade. É isso aí. Vai ter oportunidade, com certeza. Exatamente. Oportunidade. Agora, uma coisa também que eu sinto falta para os provedores, que talvez nós três aí podiam unir de repente, era em ver algumas questões estratégicas para os provedores de internet das coisas, né? Porque tem muito a crescer. Eu acho que falta uma empresa de treinamento, de ideias, de montar novas estratégias para os provedores estarem trabalhando com isso. Isso aí a gente já vê hoje e no futuro mesmo, só que não tem uma preparação. Eles não têm um tempo para eles pararem e pensar, poxa, onde eu posso investir aqui em IoT? Por onde eu começo? Tem alguma regra a cumprir? Então, falta consultoria dessa parte. A gente recentemente, faz 2 semanas, a gente fez uma live especificamente sobre esse tema, né? Muito bom. Sobre a internet das coisas. E foi justamente isso que a gente comentou, né? Que tem muita oportunidade mesmo para os provedores, né? Para esse novo momento, quando a gente fala da internet das coisas, né? Mas a gente entende que a internet das coisas é muito menos rede e muito mais inteligência em cima da rede, né? E aí entra uma mudança forte, né, com relação à própria característica do provedor como tal, né, que até então foram grandes produtores de redes, né, e agora a gente está batendo neles, né, batendo entre aspas, né, do bom sentido, para que eles se tornem construtores de soluções e, como o Azarias falou, construtores de experiências, né, para os nossos clientes, né. Mas diga lá, Fábio, e a sua? Eu concordo, acho que é bem nessa linha também. É o entertainment
Service Provider, né? Então, tem a questão, né, da internet, mas também tem outros serviços agregados, né, que podem vir. Eu acho que é todo um conjunto geral mesmo. Eu vejo nessa linha. E esse negócio de internet das coisas é o seguinte, né? Vai ter muito mais coisa do que gente para conectar. Então a oportunidade é muito maior. Fica a dica, né? Então. É um mundo que está por vir. Eu acho que muita coisa a gente ainda vai descobrir no andar do que a coisa acontece, né? Mas com certeza a gente vai ser precursores aí, otimistas, e vamos acompanhar bem de perto, porque eu estou bem curioso também. E como que vocês veem, gente? Eu estou jogando agora uma para vocês, né? Vocês façam aí os seus comentários, né? A gente está assim, vivendo o mundo do novo normal, né? Mas assim, o mundo do novo normal assim está intensificando cada vez mais. Não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que cada vez mais se intensifica os serviços digitais, né? O pessoal cada vez mais consumindo serviços digitais, e aí entra na onda do IoT e outros serviços que vão estar vindo. Mas aí, indo para a especialidade de vocês, né? Vocês veem a regulamentação acompanhando tudo isso, e principalmente o pessoal preocupado em tornar a regulamentação mais simples, mas não menos eficiente. Não sei se eu me expliquei bem. Explicou. Eu enxergo, sim. Se a gente conseguir olhar como era, né, Saías e Fábio, como já melhorou, e como hoje tem vários até links dentro da própria Anatel, com facilidades mostrando o crescimento dos ISPs por serviço, questão de fibra, questão de estrutura, tem apps também para ajudar o próprio consumidor. Eles estão automatizando muita coisa, eles estão facilitando. Na minha visão, assim, melhorou muito. Na minha visão, houve crescimento. O meu entendimento, Ronaldo, dentro dessa questão é assim: a gente percebe que houve uma mudança de cultura dentro da própria agência já, né? Então, a gente percebe que quando vem novos regulamentos, ela está buscando, sim, porque, veja bem, lá atrás, ela não era educadora, ela era era puramente fiscalizatório e punidora. Então, agora mudou, passou a ser mais educadora. Então, quer dizer, mudou um pouco a cultura, apesar que nós não podemos bobear, não. Tem consulta pública em vigor, tem um monte de coisa acontecendo, e nós temos que batalhar pelo nosso lugar ao sol, né? Mas, em todos os quesitos. Mas, com relação à regulamentação, a gente percebe, por exemplo, com a IoT, que já vem mais branda, ela já vem mais eficiente. Quando a gente fala de branda, não quer dizer que a regulamentação ela é simples, não é isso, mas ela é mais eficiente, porque quando a gente pega lá da época da 272 e uma série de normas que ainda tem, cara, a gente tem uma sopa de letrinha, a gente tem norma que revoga artigo de outra norma, aí você lê outra norma, e se você não lê a que revogou, para aquilo ali começa a ser verdade para você. Então, quer dizer, a gente tinha uma coisa muito bagunçada. Muito complexa. E essa guilhotina está vindo para corrigir isso. Quer dizer, quando é guilhotina regulatória, não é o seguinte: tá tudo bem, agora eu faço o que eu quero. Não é isso. Guilhotina é essa reordenamento, reorganização de normas, tá? Desculpe. E com relação ao IoT, está vindo sim mais eficiente quando a gente estuda a regulamentação de IoT, né? Ela traz sim mais eficiência, sem dúvida. Eu acho que assim, a Anatel, eu concordo que ela passou por boas modernizações, né? A gente até citou normas que eram arcaicas. Eu acho que tempos atrás era até inimaginável que a gente imagina que poderia ter um mosaico, né? Que é algo tão rápido, que
que vai lá e faz uma análise e já coloca para frente. Ficou barato também. Então, assim, eu vejo a Anatel, até hoje em dia, até auxiliando a questão da regularização, tá? Então, isso é um fato positivo, mas outro fato também é que a gente está no Brasil, né? E, assim, a agência, ela tem algum peso político ali. Então, eu tenho, enfim, eu tenho uma esperança que a coisa continue nesse trilho, de uma forma branda, de uma forma, enfim, na qual a Anatel ouça os provedores cada vez mais, que tem sido essa linha, e eu espero que continue dessa forma, sem nenhuma grande interferência política, que às vezes a gente sabe que no Brasil, de repente, tudo muda. Mas eu estou com fé nesse novo ministro aí, eu acho que ele, enfim, ele inclusive veio com um discurso de união, né, um discurso de esquecer partido, vontade política e fazer a coisa acontecer. Vamos torcer para continuar nessa linha. É o Gelson Silvio Santos, né? Uma complementação do que vocês falaram, eu estava aqui pensando, eu acho que ela facilitou em muitas questões de licenciamento, dando chance ao mercado de chegar, de acreditar, até para a evolução mesmo, mas, ao mesmo tempo, há 10 anos para cá, eu vejo que ela está mais cuidadosa e está mais exigente nas obrigações, independente da licença, independente da área, independente do serviço. A Anatel está mais antenada na questão normativa e de obrigações. E ela tem automatizado tudo para estar exigindo isso dos provedores, muitas vezes sem o fiscal precisar bater na porta dela. Sem certo? dúvida. Digital. É isso que eu percebo. Né? É isso mesmo. Eu queria fazer um comentário aqui, até para levantar a bola aí para vocês fazerem os comentários, né? Até o Fábio, se eu não me engano, comentou a respeito dos provedores, não, o Açaías também, se eu não me engano, dos provedores não declararem, né, todos os clientes que têm, né? A gente viu de alguns anos para cá isso começar a mudar, né? E simplesmente por começar a mudar e o pessoal começar a declarar um pouco mais os clientes que tinham, nós nos tornamos a maior operadora de banda larga do país. Sendo que a gente já era há muito tempo, eu digo que já faz tempo que a gente agora a gente mostrou que né? Mas enfim, essa questão da gente ter se tornado a maior operadora de banda larga do Brasil, e até, assim, eu particularmente, né, me orgulho muito de ter participado de tudo isso. A gente é um case único no mundo, onde pequenos provedores têm mais portas FTTH do que as grandes operadoras. Isso não existe no mundo, em lugar nenhum do mundo, só existe aqui, né? Mas isso mostra, né, cada vez mais para o governo, mostra cada vez mais para a Anatel, que eles não podem mais fechar os olhos, né, para os provedores, né? E se a gente pegar a essência da Anatel é garantir direitos, né, ou garantir a facilidade de uso das telecomunicações para o consumidor final, né? Ela não deve estar preocupada com os direitos ou, né, os deveres de uma operadora ou nosso como provedor, né? Ela está preocupada, sim, do consumidor final ter o melhor serviço de telecomunicações, né? E nessa linha, se é que vocês concordam comigo, eu entendo que ela não tem mais condições de fechar os olhos para os provedores, porque, no final das contas, foram os provedores que facilitaram e muito o acesso da banda larga, de qualidade, com fibra ótica, etc., para os consumidores finais, que, no final das contas, é o interesse da Anatel, né? Então, eu queria a opinião de vocês com relação a esse comentário, e se vocês percebem realmente a agência nesse sentido, né? Tendo um pouco mais de atenção com relação ao que a gente vem fazendo como provedor de internet.
Então, Ronaldo, é certa a sua pergunta, porque assim, a Anatel, por mais que ela tente chegar em lugares ainda que não tem internet, porque nós temos lugares que ainda não chega, é inacreditável isso, mas temos. Você está dizendo a Ela... Lua, né, ô, Ana? Oi? Você está dizendo a Lua, é isso? Não, aqui mesmo. Aqui tem vários lugares, tá? A gente vê o empenho dela, muitas vezes, em levar internet nas escolas. Teve também um programa lá no Amazonas, para os provedores chegarem lá nas tribos, né, onde ainda não tinha, enfim. Mas a grande dificuldade é porque ela não tem o número exato, porque nem todos declaram, né? A coleta de dados ela não é 100%. Então, por isso que diariamente a Anatel faz campanha para todo mundo declarar o CIS da forma exata, só que ela não tem essa mensuração 100% para ela chegar realmente onde precisa, porque ela precisa desses dados 100% para ela pegar investimento para estar investindo nesses lugares onde ainda não tem. Então, sempre nas reuniões internas que a gente tem lá, eles pedem a nossa ajuda, né? Eles falam para a gente, falando isso em palestra, mostrando a importância deles declararem, para eles terem até mais benefícios e ajuda do governo na questão da estrutura para chegar nesses lugares que precisam. Então, a minha visão aí é essa. Perfeito. Posso complementar? Eu acredito que os provedores, eles passam por uma grande evolução, né? Eu estou nesse ramo desde 2013, né? Meu sócio até um tempo mais, vocês até um pouquinho mais, e eu já observo uma grande evolução, né? Então, aquela feira de 2013, o provedor chegava lá pequeno, quase que de chinelo, aí você encontra ele no ano seguinte, ele já está falando que vai começar a passar fibra e assim por diante. Então, nesse contexto, eles começaram a ganhar notoriedade na Anatel, começaram a ser vistos. Eu acho que as associações elas têm um papel fundamental nessa questão. A Anatel a Brint se tornou forte, né? A gente vê, tem evento da Brint, por exemplo, tá? Tem outras associações também, mas tem evento da Brint que já foi ministro, né, Ronaldo? E até complementando também, eu acredito que parte dessa evolução dos provedores, de uma forma geral, eu acredito que vocês da ProISP têm um papel fundamental, porque vocês estão nesse ramo de educação, ensinando fibra, agora ampliaram para vários outros leques, então eu acho que vocês têm um papel aí de professor no desenvolvimento do setor, que até ajuda a se organizarem mais, ganharem notoriedade e terem mais voz dentro da Anatel, porque se tornam mais fortes. Ronaldo, só para complementar aqui rapidinho, sem dúvida, o assinante é o centro da política pública. Tá? O que a gente percebe é que a Anatel ela vem trazendo condições mais favoráveis. Com qual objetivo? Com o objetivo de aumentar a competição, né? A gente sabe que o aumento da competição vai trazer uma qualidade melhor do serviço, isso em qualquer setor, em qualquer área de atuação. Então, trazer uma outorga de 9 mil para 400, por exemplo, né? E tá dando uma reorganizada nessa questão regulatória e nessas normas que é a guilhotina que nós falamos. Mas, no final das contas, qual é a defesa da Anatel? É que o consumidor seja atendido e que a banda larga chegue na ponta. E os provedores regionais foram os grandes responsáveis para levar a banda larga nos rincões, né? A grande operadora gosta mesmo de filé mignon, ninguém quis roer osso. E nós somos roendo osso pela beiradinha, a hora que viu, virou filé mignon, agora todo mundo quer. Né? Então, até mesmo, só pegando um gancho dessa tua pergunta, eu entendo sim que há uma mudança de cultura, há uma modernização da agência, né? Eu tô com boas esperanças também com o novo Minicom, né? O único problema é que ele é genro do Silvio Santos, não sei como é que vai ser a TV aberta, né? Vai ter um conflito de interesse ali, mas eu também estou otimista com relação ao Minicom, como o Fábio colocou, acho que as coisas estão caminhando, né? Um governo com uma nova dinâmica, e eu acho que tudo que fica por muito tempo
como, por exemplo, né, você estar presidente de qualquer empresa ou qualquer instituição que seja por muito tempo, a coisa fica muito obsoleta. Então, toda mudança é bem-vinda. Eu acho que nós estamos vivendo isso, uma mudança, e trazendo novas ideias. Enfim, eu estou bem otimista. E já que você falou de quicar a bola, eu vou... E o movimento agora de fusões e aquisições, porque você me falou mais ou menos do tempo da nossa, que seria a nossa live, e eu quero deixar essa bola quicando também, porque por mais que sejam oportunidades, eu estou muito preocupado com a euforia do mercado com relação à fusão e aquisição, porque tem algumas ofertas que estão tendo no mercado e que elas são sedutoras, porque o dinheiro seduz, mas a gente não pode esquecer que toda oferta vem de valor e condição. E essas condições que precisam ser muito bem avaliadas. Então, eu não sou moderador, desculpe, mas quiquei a bola também. Não, que bom, que eu acho que a gente aí transmitiu aí pensamento um para o outro, porque eu queria entrar justamente nessa parte aí, porque a gente vê um movimento muito forte com relação a isso, né? Já dando um spoiler para a turma que está com a gente aí, nós vamos tratar especificamente desse tema aí numa outra live, mas eu queria trazer o ponto de vista de vocês com relação a todo esse movimento que a gente vê hoje de fusão e principalmente, eu queria falar principalmente de aquisição, porque no caso da aquisição, muitas vezes a gente vê a questão de um fundo ou de uma empresa compradora fazendo uma diligência, né? O Rogério me explicou outro dia que o nome chique para isso é due diligence, né? Eu precisei até gravar. Vou anotar, peraí. Enfim, ele tem umas palavras chiques, né, Rogério? Vocês sabem disso, né? Enfim, mas eu queria trazer a percepção de vocês com relação ao seguinte: no caso de uma aquisição que um fundo, né, vai fazer uma diligência, vai fazer uma auditoria no provedor, qual é o impacto, né, que uma boa organização no que diz respeito a toda a parte regulatória do provedor, que o provedor possa ter ou não, tem depois, no que diz respeito à avaliação do provedor, no que diz respeito à parte do valuation do provedor. Em outras palavras, um provedor todo zoneado no que diz respeito à parte regulatória consegue ser vendido por um bom preço? Então, tem dois lados, né? Tem duas visões aí. Aqui a gente tem visto bastante fusão e aquisição, sim. Eu acho que nesse último ano aí, eu acho que cresceu, mas tem muito interesse só na estrutura, muitas vezes, né? Então, às vezes, o CNPJ, a vida regulatória do cara não importa para essa empresa compradora, certo? Às vezes, ele vai só para a estrutura. Mas e muitas vezes ele também vai pelo assinante e pelo CNPJ. Então, são dois lados que tem que equiparar bem, e para isso chega muitos pedidos aqui hoje na empresa para a gente verificar a parte contábil, a parte jurídica, se tem alguma dívida ativa, questão regulatória, criação. Então, acaba que você faz uma auditoria no todo. Quando você mostra o percentual muito negativo, a empresa compradora fala, não, então é melhor só comprar estrutura e abre o CNPJ e você tira aí a licença no novo. Então, depende muito da visão aí, né? Do objetivo final, mas tem crescido bastante. Alguns estão muito sensíveis aí na parte de entender por não ter condições e não conseguir linhas de crédito, que hoje é minha briga aqui em Brasília para os provedores aí do Brasil. Muitos, eles precisam, de repente, de uma linha de crédito para estar fazendo um investimento novo, acaba que não consegue, eles desanimam, acaba que o provedor vai perdendo valor, e aí eles desistem e vendem.
Ok. Eu acho que eu vejo esse movimento desde o pequeno querendo comprar um muito pequeno, mas também de fundos de investimentos gigantes, né, querendo comprar provedores grandes. Eu tenho vários amigos aí, colegas de faculdade, enfim, eu fiz engenharia na Unicamp, e vários amigos trabalham em consultorias estratégicas, fundos de investimento. Eu perdi as contas quantas vezes eles me ligam, né? McKinsey, Oliver Wyman, toda Bain Company. Quantas vezes eles me ligam querendo saber se eu sei de algum provedor para vender, ou se eu quero vender o meu provedor. Então, os provedores eles evoluíram muito, e eles chamam muita atenção no mercado. Bom, nesse contexto, é claro que uma empresa organizada vale muito mais, não só na parte regulatória. Regulatória, eu acho que é o pré-requisito mínimo e básico, né? É o mínimo que ele tem que ter. Mas aí depois eles vão olhar, olha, tá tudo protocolado, os postes, como é que está a gestão financeira da empresa, como é que está, né, o payback, enfim, como é que vai ficar o valuation, aí entra o due diligence, todas essas palavras chiques. Então, é uma tendência, porque o mercado hoje chama muita atenção, as grandes estão olhando. Quem que são esses caras? São as maiores, o maior provedor do Brasil. Olha, eu acho que 29 lá é pouco, acho que se todos prestassem conta, seria mais de 40. Tá? Ronaldo, posso complementar? Claro, por favor. O que é a bola? Agora deixa eu terminar com essa bola, então, pelo menos, né? Me dá uma chance. Eu te deixei na cara do Boas, Luiz. Agora sim, agora é pênalti. É pênalti sem goleiro. Na verdade, é o seguinte, meu entendimento, complementando o que os colegas colocaram, é que o que acontece? Isso pré-coronavírus, isso pré-pandemia, né? Já era um setor que vinha assim chamando atenção, porque veja bem, vamos pegar o cenário de hoje. A Selic a 2,25 ao ano. Não cobre nem inflação. E qual é o setor que traz uma rentabilidade como um provedor regional hoje? Nós vamos falar cabe numa mão, né? Então, isso atraiu, sim, os olhos de fundos de investimentos, né? Nós também atuamos nessa área lá, com a Solintel. Então, o que a gente percebe, tá? A gente percebe que tem fundos querendo, tem maiores comprando menores, tem um movimento grande, mas aí é o seguinte, quando você faz a avaliação da empresa, que é o valuation que você colocou, a gente chega num valor. Primeira coisa que é importante, o valuation é para você, dono da empresa. Você nunca pode sair falando, aqui meu valuation, minha empresa vale tanto. Não. Regra 1, o valuation é para você ter noção de quanto vale a tua empresa. Regra 2, se o cara quer comprar, ele que avalie. Regra 3, ele vai avaliar, nós vamos disponibilizar a documentação, que aí começa uma auditoria, né, para avaliar. E o que o comprador quer? Achar pelo em ovo. Ele quer destruir valor. Enquanto nós aqui do outro lado queremos alavanca de valor, né? Então temos que tomar muito cuidado, porque, primeiro, tem um dossiê regulatório, né, como os colegas colocaram, tem que estar em conformidade, a mínima conformidade, porque se você não tiver conformidade, destrói valor. Eu tenho passivo tributário, destrói valor. Eu tenho passivo regulatório, destrói valor. Eu não tenho uma boa gestão, destrói valor. Eu estou irregular. Passivos trabalhistas, destrói valor. Então, quer dizer, tudo isso vai destruir valor e lá no final, o cuidado se você vai pensar em vender, se prepara para isso. Por quê? Porque existe uma outra questão que são alavancas de valor. Então, nós vamos fazer um diagnóstico, detectar quais são as alavancas de valor, fazer o nosso deverzinho de casa e ir a mercado. Acho que tem todo um passo a passo aí. Então, não é simplesmente se seduzir pelo preço, porque a gente já viu, cara, a gente arrependendo, eu já vi provedor perdendo, provedor porque fez um péssimo contrato, fez uma péssima negociação. Por quê? Porque vou fazer lá números hipotéticos aqui para eu encerrar. Eu já estou conhecendo o seu olharzinho, tá, Ronaldo? Então, assim, eu queria que o Rogério fosse assim também. Não para. Então, assim, para concluir, cara,
eu já vi provedor perdendo provedor e chorar. Por quê? Porque fez uma negociação, olhou o valor, olhou o preço. Aí, lá com o tempo, no parcelamento, porque é muito difícil comprar à vista, você sabe disso, né? Lá no parcelamento, o cara chegar por conta de um mau contrato, de uma má negociação, o cara fala, não, ó, não vale mais tanto porque eu achei isso. E o cara, no final das contas, sair com uma mão na frente e outra atrás, é triste. Para concluir, tem gente que só faz isso da vida, compra e vende empresa. Então, você tem que estar bem assessorado, porque cuidado com as letrinhas minúsculas das publicidades. Perfeito. Pessoal, pode parecer que não, mas assim, essa conversa passa rápido, né? Passa rápido demais. Nós estamos aí já 11h30 da manhã. E assim, o gostoso desse bate-papo que a gente tem é que, né, a gente não sente esse tempo passar, né? Mas eu queria, já que vocês, né, partissem aí para as considerações aí finais de vocês, né? Para que a gente possa deixar também um gostinho de quero mais para a turma aí, para eventualmente a gente fazer algumas outras, né? Então, não sei, Fábio, diga lá, Fábio. Bom, foi um grande prazer estar aqui hoje, né? Eu tenho bastante respeito e admiração aí por todos vocês, né? Como recado final, eu queria convidar quem assistiu a visitar a nossa página do coronavírus ali, que eu acho que está dentro do tema. Eu queria também pedir para os provedores, olha, regularizem, estejam regularizados, estejam com uma empresa séria do lado de vocês, porque isso é muito importante, né? Até complementando o que a Sayas falou, mesmo que o provedor não queira ser vendido agora, um dia ele pode mudar de ideia, um dia vai valer um dinheiro, sei lá, às vezes ele pode querer aposentar, né? Então é isso, Ronaldo. Muito obrigado. Transmito também para o Rogério aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, que eu acho que é muito importante em toda essa evolução do provedor. E espero que a vida volte ao normal logo aí, porque eu já estou com saudade da feira, né? Fico pro ano que vem, enfim. Um abraço para vocês, viu? Obrigado. Diga lá, Saías, vamos lá. Ronaldo, eu agradeço você, o Rogério, pela oportunidade. Quero cumprimentar a Ana, o Fábio também, na qual nós somos empresas que estamos no mesmo ramo, mas nos respeitamos muito, né? E, então, agradecer para a gente ser colegas mesmo e não, de alguma maneira, a gente não está prostituindo, né, um mercado, porque o nosso mercado, principalmente depois que veio à tona, tem muito picareta, então temos que tomar cuidado com isso em todos os ramos, não é só na gestão regulatória, não, né? E agradecer a ProISP, parabenizar você. Oi, meu Deus, que susto! Que susto! Então, só para concluir, agradecer você, o Rogério, e dizer assim, tem muita coisa aí pela frente, nós podemos tratar de vários assuntos, inclusive específicos, nos colocamos à disposição. Nós temos agora o plano de numeração do STF, tem o 5G com relação à granularização do espectro, né, para dar oportunidade para os provedores. Nós temos também essa questão da mudança do SIS, que tem uma consulta pública já, então acho que vai haver mudança, eles estão querendo propor trimestral. Então, assim, nós aqui queremos deixar muito à vontade vocês dois e dizer o seguinte, se vocês chamarem semana que vem, nós temos assunto novo, tá? Então, nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço aos colegas e parceiros da ProISP e aos colegas e parceiros / concorrentes, Fábio e Ana. É um prazer estar aqui junto com vocês. Ana Paula. Eu, né? Sempre deixam as mulheres por último, é incrível. Toda live que eu estou participando. Eu realmente pensei em deixar você por último, mas agora voltou aí, né? Ele. Então, assim, vamos lá, Ana, vamos lá.
Vamos lá. Então, uma conclusão sobre a nossa live de hoje. Eu queria pedir a todos os provedores que tenham essa preocupação na contratação. Vamos esquecer, a partir de agora, a nossa próxima live vai estar desafios da gestão, certo? Que agora só o pós-outorga de si não atende mais. Então, o que eu quero deixar aqui para todos os provedores o recado? Ao procurar uma consultoria, veja a consultoria que possa te atender no maior número de áreas, tá? Só se não atende mais. Então, eu acho que tem que ficar claro isso aqui. Outra coisa que eu quero também pedir uma atenção dos provedores. Vamos pensar em inovar, tá? O mercado está muito à frente, a gente tem que estar com uma consultoria que te ajude a caminhar. Tem muita questão estratégica, tem o 5G, o MVNO, o streaming, tem muita novidade vindo por aí. Vamos estar antenados nas notícias. Muitas vezes a gente posta, ou a consultoria manda um ofício para vocês. Vamos arrumar uma horinha do dia de vocês para estarem dando atenção na questão da consultoria, em ler um ofício, entender. Se não entender, pergunte à sua consultoria, tá? E também quero deixar aqui para vocês que com essa pandemia, eu acho que em um mês eu trabalhei referente a 1 ano, de tanto atender telefone, eu acho que com a Saías, com o Fábio foi o mesmo formato, com dúvida na questão de decreto, inadimplência, RH, questão de se demitir, se reduzir o salário, enfim. Então, a gente resolveu fazer aqui orientações de gestão em meio à pandemia para os provedores de internet, tá bom? Isso aí foi criado até aí, juntamente com todos vocês, e aí quem quiser pode nos solicitar, está à disposição. Quero agradecer aí o convite, foi uma grande honra estar com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado. Bom, ele voltou. Eu voltei, a audiência caiu. E eu queria que ele, né, que começou, né, também fizesse as considerações, que é o cara que toca multidões e comove os corações. Alguém pode dar alguma coisa para ele beber logo cedo? Não? Eu estava acompanhando vocês aqui enquanto estava num outro compromisso e assim, acho que a frase aqui da Bárbara Caetano, né, no final aqui do YouTube, resume a nossa disposição. A Bárbara escreve, muito obrigado, viu, Bárbara, pelas suas considerações, e ela colocou assim, muito honesto o respeito entre vocês, parabéns. E é disso que eu faço das minhas palavras as palavras da Bárbara. Né? É muito honesto Você o que vocês fizeram. Né? Você quer dizer as palavras da Bárbara, as suas palavras, né? Você entendeu? Mais ou menos. Se alguém não entendeu, é isso que o Ronaldo falou. Né? Eu faço as minhas palavras, as palavras que a Bárbara falou. Ok? Me corrigir? Melhorou muito. Então tá bom. E assim, dizer que essa honestidade entre vocês, né, e não são só vocês, diga-se de passagem, nós temos outras consultorias também com a gabaritagem que vocês possuem, né, mas disciplina essa visão que a gente quer que o mercado de ISP tenha também. Né? Da mesma forma como vocês atuam de maneira concorrente, vocês atuam de uma maneira com intenção, com propositura, né? com ética, né? com disciplina e voltado para a visão de cliente. Isso vocês estão de parabéns. Né? Outras consultorias também que a gente sabe que fazem do mesmo jeito também contribuem para essa formação. E a gente quer, sim, que o cenário de ISP cada vez fique melhor, né? E com esse mesmo nível de respeito que vocês tiveram durante a live de hoje, né? Agregando muito conhecimento, agregando muita experiência vivida, né? E esclarecendo opiniões aí, dúvidas que estão, né, pairando sobre o nosso mercado. Então, a nossa gratidão aí por terem participado dessa
edição do Convida, né? Fica também o nosso carinho pela empresa de vocês. Dizer aí que tem uma pessoa que perguntou quando será a live de fusão, né? Nós acabamos de... Isso aqui é spoiler, tá, Ronaldo? Nós acabamos de fechar com uma parceria com a Griatec, então, para quem vai estar aí acompanhando as edições como é que chama? Dos ProISP, os eventos da ProISP para o mês agora, vai, no final de tudo, concorrer aí uma máquina de fusão, né? Então, nós vamos ter algumas interações aí que a gente quer muito trazer benefícios, né? Trazer benefícios de informação, de participação e troca de experiência. E, em breve, nós vamos divulgar já a live da semana que vem, que vai ser bem interessante também, né? Que a gente vai estar com o Basílio, né? Na tratativa, o Basílio, que é o presidente da LAC SP, né? Foi presidente da Brint, é um grande amigo, e vai estar falando com a gente sobre negociações com o governo, né? Sobre transações de contrato com o governo. Vai estar um especialista junto também, e a gente vai estar fazendo isso. E no dia 17 também a gente conta com o nosso amigo aí para Açaías, que vai estar junto com o Fernando falando de fusões e aquisições. Então, a nossa agenda para a ProISP Convida está preparada até agosto, né? Então, se a gente fosse falar toda ela aqui, é longe. Então, Ana Paula, um beijo para você, para a sua equipe, né? Para todo mundo que está aí. Fábio, um grande abraço para você. Abraços. Manda lá para o Fabrício, né? Um forte abraço também para a sua equipe, que sempre acompanha. Assa, valeu, muito obrigado por participar com a gente. Quase chorei aqui, quase chorei, cara, com o seu depoimento, de verdade. Muito obrigado pelo carinho. E manda um beijo para a turma toda aí também, né? A gente gosta muito de vocês. E ao meu lindo e querido irmão, obrigado por ter mediado essa fase em que eu precisei me ausentar, mas por boa causa, viu? Você ficou... Açaías, eu pensei que fosse só comigo, mas que bom que você me acompanha. Cada vez que o Rogério faz a finalização, eu tenho vontade de chorar. Realmente, assim, o cara é fantástico. Pode ser pastor, cara. Não tem vocação para isso. Mas, enfim, pessoal, agradeço aí imensamente aí a participação de vocês, o carinho de vocês. Podem ter certeza que a recíproca aí também recíproca foi uma palavra também recente que o Rogério me ensinou, mas a recíproca é verdadeira, tá? E também todo o pessoal que nos acompanhou aí pelo YouTube, obrigado aí por estar com a gente, né? Em mais essa, né? Como o Rogério comentou, a gente já tem temas aí bem bacanas aí preparado para vocês aí para as próximas semanas, né? E essa é a nossa missão, né? A gente colocou aí como a missão da ProISP desenvolver os ISPs no máximo do seu potencial, né? Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa briga, né? E a gente quer realmente que isso se realize, né? Que cada ISP, não importa o seu tamanho, não importa a sua região, né? Esteja no máximo do seu potencial. Tá bom? Esse finalzinho. Depois sou eu. Esse finalzinho o Rogério passou para mim e eu li, tá? Então, gente, obrigado mais uma vez. Vou chorar. Obrigado mais uma vez, gente. Bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.